queria estudar, mas a gente não conseguia, porque a gente tinha que se alimentar, né? Minha mãe, imagina, com 22 anos de idade, sozinha, passava roupa para as vizinhas, né? E a gente passou muita necessidade. Necessidade de chegar em casa, tipo assim, falava, mãe, ó, tô com um dinheirinho aqui que eu arrumei, o que eu faço? Eu compro vela, porque não tinha luz em casa, ou um pedaço de bife, né? E ela falava, não, compra comida, né? A luz a gente dá um jeito. Então assim, o que me marcou muito mesmo foi essa falta de ter o que comer, essa falta de ver meus amigos tendo as coisas e a gente não ter. E de eu ser pai dos meus irmãos muito cedo, né? Pra você ter ideia, não tinha nem água em casa, a gente morava ali no Macedo, em Guarulhos, e era mais ou menos uns... Até hoje ali subindo a prefeitura, tem uma bica, né? E a gente ia lá da Claudino Barbosa, uns 2, 3 quilômetros, pegar água nessa bica. E aí eu e meus irmãos. E eu lembro que o que me marcou muito a minha infância foi uma vez a gente indo buscar água pra minha mãe cozinhar e a gente tomar banho. E minha irmãzinha de 5 aninhos assim, com um balde na cabeça, cheio de água. E eu olhava pra trás assim, ela não aguentava com aquele balde, a água caía nela porque balançava, né? Então isso que me marcou muito, né? Eu via por que meu pai fez isso, né? De ter abandonado a gente e a gente ver minha irmã passando por aquilo. Uma menininha de 5 anos que podia estar na escolinha, podia estar, né, fazendo coisas que é o normal de uma criança e não. E lá ajudando a gente a pegar água, ajudando a gente a ter o que comer em casa. Então o que me marcou foi isso. Eu acho que a revolta, né, de você não ter um pai assim, eu acho que... E minha mãe, ela sempre foi minha amiga, mas o pai, assim, para um menino, eu acho que é a revolta, assim, né. Mesmo meu pai e minha mãe separando, a gente tinha um convívio, mas tinha aquela revolta, por que a gente passou por aquilo. E foi aí, tipo, amizade. Amizade é o que eu falo, você começa... Você é com quem você é, o que você faz é com quem você anda. Você começa a viver uma vida tipo, ah, vamos fumar um cigarrinho aqui. Aí eu lembro que a gente entrava dentro dos bares e pegava um monte de bituca e bolava um cigarro, e quando tinha 10, 11 anos de idade. Aí você começa a fumar cigarro ali, aí vem a experiência da maconha, aí depois já comecei a cheirar cola, né? E depois já veio a cocaína, e é aí que você se entrega mesmo, porque a cocaína eu acho que é uma das drogas que mais faz você se viciar mesmo, né? Que é uma droga que você quer arrumar dinheiro, você não pensa em outra coisa a não ser cheirar cocaína. A maconha nem, né, é um vício assim que você tem, mas não, é perigoso com certeza, mas não é uma coisa que faz você ser viciado, você ser dependente, né? Isso pra mim, no meu caso. Mas a cocaína foi uma experiência muito forte, foi aí que eu me entreguei mesmo. Foi aí que eu dormia o dia inteiro, por isso que eu falo aos pais, você vê que seu filho novo aí dorme o dia inteiro e à noite fica acordado, pode ter certeza, se preocupe porque alguma coisa tá de errado. Porque eu dormia o dia inteiro e à noite era o dia inteiro na rua, bebendo cachaça, fumando maconha, usando cocaína. E a cocaína ela vicia mesmo, né? Depois eu comecei a usar crack, que aí foi uma droga que começou a acabar assim comigo, né? Porque veio o síndrome do pânico, veio a depressão, né? Mas a cocaína foi uma das drogas que eu tive mais contato, assim, mais vício, né? Foi através da cocaína que todo dia eu cheirava cocaína. Minha mãe saía para trabalhar e meus amigos iam em casa, porque sabia que eu ficava sozinho com meus irmãos, e a gente se trancava no quarto e ficava o dia inteiro cheirando cocaína. E um desses dias, meu amigo e eu tinha tirado uns 5, 6 papelotes, e ele falou, meu, tô passando mal. Eu falei, vamos tomar uma bebida forte pra gente que corta o efeito um pouco, né? Aí foi aí que a gente parou numa rua pra pegar um ônibus pra vir pro centro de Guarulhos. E eu vi esse meu amigo, tipo, ele tava meio tremendo, aí eu dei sinal pro ônibus, o ônibus parou. Aí quando eu fui subir no ônibus, esse meu amigo, eu olhei pra trás e ele tava entrando em overdose. Aí ele bateu a cabeça, ele levantou, bateu a cabeça, não caiu debaixo do ônibus. E era noite, numa rua deserta, não passava ninguém.
Aí foi aí que eu puxei o pé dele assim, o ônibus quase passou em cima da cabeça dele porque o motorista se assustou, né? Aí eu puxei o pé dele, aí quando eu vi aquela cena, aquele meu amigo espumando pela boca, com o olho virado, tremendo, todo torto, aquela cena horrível. Aí eu fiquei segurando a língua dele pra ele não, né, para ele não engolir, não sabia como que era, achava que ele engolia a língua, ia se focar, fiquei segurando a língua dele. E ele mordendo minha mão e cortava a minha mão e misturava com sangue, aquela baba e aquela cena horrível. E bem de frente assim, aí eu vi a igreja São Roque. E eu vi uma cruz, eu nem sabia que era Deus, eu nem sabia, nunca tinha rezado, mas eu sempre ouvi falar o nome de Deus, né? Não sabia, mas sempre ouvi. E foi aí que eu falei que se Deus existisse, que salvasse aquele meu amigo. E nisso passou uma ambulância, passou um carro de um outro amigo, pegaram e socorreram, levaram ele e ele sobreviveu. E eu fiquei ali olhando para aquela igreja, olhando aquela cruz, chorando, ajoelhado. Foi ali que foi a minha conversão, né? Porque a única coisa que eu falei é que se ele existisse, ele provasse, ele provou, né? E eu falei que a partir dali eu ia entregar minha vida para ele. Passou uma semana e a gente estava em casa e chegou um convite de um casal me chamando para fazer um encontro de jovens com Cristo dessa mesma paróquia. E no começo eu não queria ir porque não sabia o que era. Aí minha mãe pediu, falou, vai pela mãe, filho. Aí eu fui. E a partir daquele momento, nunca mais coloquei um baseado na minha boca, nunca mais fumei uma maconha, porque foi o melhor final de semana da minha vida. A partir daquele momento eu quis aprender a tocar violão, comecei a tocar nas missas. E faz mais de 20 anos, porque eu era novinho, né? Fiz com 14, 15 anos esse encontro. E fazem mais de 20 anos que eu estou nesse encontro, que eu participo desse encontro. Foi dentro dele que eu conheci minha esposa, né? E junto dela veio minha filha, a Beatriz, meus amigos, todos os meus amigos vieram desse encontro. A banda, né, surgiu dentro desse encontro, desse movimento. E é como eu falo, assim, ter amigos é bom, mas ter amigos em Deus é maravilhoso, né? Porque todos aqueles meus amigos que não seguiram o meu caminho, ou estão presos ou já morreram, né? Eu fico sabendo direto desses casos. Graças a Deus alguns estão com as suas famílias, estão bem, mas a maioria a polícia matou, o traficante matou, ou eles se enforcaram, ou morreram de overdose. E é difícil, e eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter me dado essa chance. Parece engraçado, né? Mas o meu herói que foi assim o que revoltou, que foi o meu padrasto, né? Porque nessa época, quando meu pai separou da minha mãe, a única coisa que meu pai falou que ia fazer, ajudar, era pagar o aluguel da onde a gente morava, né? Mas só que ele não pagou e a gente ficou um tempo lá e um dia chegou a ordem de despejo, né? Chegou uma mulher lá, bateu palma, eu lembro que eu fui lá, aí a mulher falou, sua mãe tá aí, chama ela pra mim, falou o nome dela, é oficial de justiça. Aí eu fui chamar ela, quando minha mãe chegou lá fora, a mulher tava com a polícia, falando que tinha uma ordem de despejo, que a gente tinha 24 horas pra gente sair daquela casa. E minha mãe sempre teve fé que alguma coisa ia acontecer. Por mais que a gente passava fome, que ela via os filhos passando fome, ela sempre achou que um dia alguma coisa ia acontecer. Mas aí aquele dia o teto dela acabou, porque desabou, porque imagina, você não tem o que comer, a gente se vira, agora não tem onde morar, morar na rua, porque ela não queria voltar para casa dos pais dela, porque ela falava, se eu quis ter meus filhos, eu tenho que segurar a bronca, né? Ela não queria dar problema, minha mãe sempre foi assim, ela nunca quis dar problema para ninguém. Mas só que aquele dia, ela desabou porque a gente tinha 24 horas para sair daquela casa e ela não tinha para onde ir. E aí que a história é muito louca, que a gente estava na calçada, sentado, e ela chorando, eu lembro ela chorando, e a gente só não tinha móveis, não tinha nada, não tinha o que tirar dentro dessa casa, né? A gente só arrumou nossas coisas, e era anoitecendo também, a gente sentou na calçada, ela, né, com a minha irmãzinha recém-nascida, Milena, e ela chorando muito, e eu abraçava ela e falava, mãe, calma que alguma coisa vai acontecer, né? E passou um carro assim,
Passou um carro, aí o cara parou assim, olhou. Era um cara que ela conhecia de vista do clube, lá no clube do Macedo, mas ela nem tinha intimidade, mas ele reconheceu a gente porque a gente ia lá, né? Então tinha vista, ele conhecia a gente de vista porque ele é diretor lá desse clube. Aí ele parou, abriu o vidro e falou: "Ó, você quer ajuda?" Aí minha mãe falou: "Não, não quero, deixa a gente e tal." Ela só via ele de vista, mas não tinha contato. E naquele dia eu acho que ela nem reparou que era ele. E esse cara foi embora, né? Porque ela mandou ele embora, mas ele não conseguiu, ele voltou novamente, aí parou o carro e falou: "Você quer ajuda? Eu te ajudo, né?" Aí minha mãe começou a chorar, falou que não tinha pra onde ir, que tinha sido despejada. Aí ele falou: "Não, entra aqui dentro do carro que eu vou dar vou ajudar vocês." Aí a gente entrou, ela entrou dentro do carro, né? Porque não tinha pra onde ir, não queria que os filhos ficassem na rua, né? E ele levou ela e eu e meus irmãos para casa dele. Aí no outro dia, esse cara foi e ele alugou uma casa com um amigo dele. Ele alugou uma casa e falou: "Ó, pelo menos onde morar eu vou ajudar vocês vão ter. Até o dia que você começar a trabalhar e você conseguir se manter." E ela agradeceu muito, assim. E esse cara era noivo, tinha 2 faculdades, já tinha uma vida bacana, né? E ele ia casar, sabe? Tipo assim, tinha a família dele, que eram os pais dele. Mas só que, além dele colocar a gente nessa casa, ele ia lá toda semana, ele fazia compra, levava comida pra mim, pros meus irmãos, pra minha mãe, ele queria saber como estavam as contas, queria pagar as contas. E passaram-se meses, né? E ele fazendo isso até que um dia que minha mãe falou, e minha mãe, ela sempre se preocupou, né? Falou: "Meu, o cara tem a família dele, vai casar, o cara deu uma casa, nem conhece a gente direito e, né? Que loucura." Aí um dia ela chamou, o dia que ele foi lá, né? Que ele ia praticamente toda semana. Aí ela falou pra ele, falou assim: "Mas você tem sua família, você vai casar, e por que você tá fazendo isso tudo pra gente, né?" Aí esse cara olhou pra ela e falou: "Realmente, eu tenho uma família, eu vou casar, e a minha família são vocês, e é você que eu quero casar. É com você que eu quero casar." E fazem 28 anos que os dois estão juntos, meu pai Juraci e minha mãe. Eu falo, ele catou a gente no lixo. Todos os dias eles dormem de mão dadas. Todos os dias eles dormem juntos, de mão dada, eles tomam banho juntos todos os dias. E ela fala que ele foi um anjo, assim, que Deus, aquela fé que ela tinha era esse cara. E é inacreditável, assim, a história nossa com esse meu pai, né? Que é o Jura, meu padrasto. Porque ele ama a gente, assim, sabe, de uma forma tão diferente. E eu acredito que foi desde o dia que ele viu a gente pela primeira vez. E às vezes hoje eu vou fazer alguns trabalhos em favela, né? Dentro da banda a gente tem um planejamento de não só tocar, mas de ajudar crianças em creches, em orfanatos, e em favelas. E às vezes eu vou nesses lugares e eu agradeço a Deus por ter mandado o Jura, meu padrasto, meu paizão, pra gente, porque se não fosse ele, hoje talvez eu estaria numa favela, eu e meus irmãos. Ele que salvou a nossa vida mesmo, né? E o meu filho, eu tive um filho esses dias, faz 1 ano e 8 meses, e para homenagear esse meu pai eu coloquei o nome de Rafael Duarte, que é o sobrenome do meu pai, Juraci Lima Duarte. E foi a única forma que eu tenho, assim, eu não tenho como agradecer. Por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. Hoje os dois têm 51 anos de idade, são novinhos, venderam tudo, largaram tudo e foram morar no Nordeste. Estão morando lá na praia. No começo do ano eles mudaram para lá e a partir de hoje eles estão vivendo a vida deles. Já criaram os filhos, os netos e hoje estão vivendo a vida deles. Mas só que as drogas, ela veio, né, com a sua pergunta, ela veio
no começo eu não entendia muito, porque eu via minha mãe dormindo com o cara, né, que eu não conhecia direito, eu via minha mãe namorando o cara, e foi aí que foi a revolta, né, no começo, assim, foi aí que eu comecei a beber, a fumar, a cheirar, e porque imagina, cara, eu era mal pegado à minha mãe e via minha mãe com outro cara, e foi através daí que eu comecei, e a falta do meu pai, aquela revolta, eu lembro que falava que ia sair de casa, falava que não odiava aquele cara. E hoje eu entendo que aquele cara foi o nosso anjo, né, meu, que buscou a gente no meio do lixo, no meio do nada e deu uma nova vida. Por isso que eu falo, às vezes a gente acha que o problema maior, assim, para os usuários de droga, o começo é a família. É a família. Porque por mais que o Jura fez o que fez pela minha mãe, às vezes a gente é muito novo, né? A gente começa a usar droga muito novo, a gente não tem hoje essa emoção, essa verdade que a gente conta. Nós, as pessoas que começam a usar droga, esses jovens, é por causa da revolta da família. Por isso pai, mãe, se você não quer buscar seu filho dentro de uma boca, se você não quer buscar seu filho numa cadeia, numa delegacia, diz que ama ele todos os dias, senão o traficante vai amar, senão a maconha vai amar ele, né? É o que eu falo. Talvez assim, se minha mãe ela sempre amou a gente, sempre cuidou da gente, mas essa revolta que tipo a gente esconde, né? Às vezes a gente se esconde atrás dos nossos problemas, das nossas dificuldades e faz a gente ir para esse mundo, né? Que não, às vezes não tem volta. A única volta, o único remédio, às vezes as pessoas falam assim, vou internar meu filho, vou dar remédio para ele, o médico falou para dar esse remédio ou dar aquele. O único remédio é Deus, né? Porque se eu não conhecesse Deus, eu não teria essa cabeça de hoje saber que o meu pai, Jura, foi o nosso anjo, eu não teria essa cabeça hoje de estar contando tudo que eu vivi, né? Se não fosse Deus, assim, então leva seu filho para a igreja, leva seu filho, independente de religião, leva seu filho para Deus, que você pode ter certeza que o maior remédio de todos contra tudo é Deus. Então foi isso que fez eu sair das drogas, né? Desse seu começo na igreja, após a overdose do seu amigo, quando foi que você notou que você realmente estava entregue a Deus, assim, o momento que você falou, não, putz, é isso que eu quero da minha vida? Eu lembro até hoje, assim, quando esses tios chegaram em casa e falaram, tem um convite para você passar um final de semana numa escola, que é um encontro de jovens com Cristo e tal. Aí eu falei, vou fazer esse negócio aí não, como que é? Ele falou, é um final de semana, você fica um sábado e domingo, mas não se preocupe porque o tio vem buscar e eu nem conhecia esses tios, né? Mas não se preocupe que a gente vem buscar você aqui de manhã, 6 horas da manhã, te leva, te traz no sábado 10 horas da noite, e no outro dia vem buscar 6 horas da manhã de novo e no domingo te traz. Eu falei, você é louco, não vou ficar rezando assim não, né? E que às vezes a gente, né, não sabe, como eu falei, eu tive aquela emoção, aquele meu amigo, mas eu não frequentava aquela igreja, né? Aí minha mãe falou, filho, faz pela mãe e tal. Aí o tio falou assim, vai ser muito louco, vai lá que você vai ver como vai ser louco. E eu lembro que eu fui 6 horas da manhã, acordei, entrei dentro daquele carro, cheguei dentro daquele encontro, a hora que eu sentei naquela cadeira e eu comecei a ver aqueles testemunhos, aquelas palestras e tudo aquilo que começou, que a gente acha que a gente tem problema, mas através daquelas pessoas a gente não tem nada de problema, né? A hora que eu vi a Soraya, uma amiga minha, que hoje é minha amiga, que até participa do nosso DVD, eu vi ela entrando daquele jeito, ela tem paralisia cerebral, e ela entrou, ela não conseguia nem andar direito, sentou numa cadeira e começou a falar do amor de Deus, a felicidade dela, o amor que ela tinha pela vida. E ela não consegue nem escovar os dentes sozinha, ela não consegue comer sozinha, ela não consegue tomar água sozinha, né? E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Que achava que eu era um doidão, porque eu fumava maconha, mas doidos são essas pessoas que levam a palavra numa alegria, que levam uma mensagem. E hoje é o que eu faço, né? Todo tatuado e fala de Deus pra todo mundo. E isso que é legal, porque Deus ele não vê
que você fez. Deus, ele não importa para ele o que você fez, todos os seus pecados. Ele quer que você, todos os dias, ele já te perdoa. Todos os dias ele te perdoa para você ser sempre melhor. E eu comecei a entender isso, né? Que independente do jeito que eu era, que eu sou, que ele sempre ia me dar uma nova vida. Todos os dias quando eu acordo, assim, eu olho aquele, meu filho, minha esposa, eu olho, sabe, tudo que está acontecendo na minha vida, eu falo, sim, Deus existe. E foi ali dentro daquele final de semana, através daquela galera, daqueles jovens chorando com a gente, sorrindo com a gente, que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu vi uma equipe que é da animação tocando violão, cantando, eu falei, nossa, eu nem sabia tocar violão. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu saí dali, já no outro final de semana eu já estava com o meu violão, indo nas missas, participando desse encontro, e eu tinha certeza que nunca mais eu ia viver outra vida. E que eu tô até hoje, né? Até hoje eu participo desse encontro. Né? Quantos jovens, quantas famílias assim como eu já foi resgatado através do nosso testemunho, através do meu testemunho e através desse encontro, né? Então, respondendo, a partir do momento que eu sentei naquela cadeira e que eu comecei a ver aquelas pessoas falando de um Deus que eu não conhecia, foi ali que eu tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. E o seu encontro com o violão? O contato com a música foi... Eu ganhei o violão do meu pai, eu tinha 5 anos de idade, mas eu nunca, né, era só de pendurava ele na parede. Mas o contato com a música, desde pequena, assim, minha mãe, ela sempre frequentava lugares que tinha samba, e eu sempre pegava um pandeiro e tocava pequenininho. Eu sempre gostei de música, minha mãe sempre cantou dentro de casa, e eu sempre gostei de música, mas o meu contato maior mesmo foi desse encontro, a hora que eu sentei e eu vi aquela galera tocando violão, cantando música de amor, de paz, de fé. E foi ali que eu falei, aquilo que eu quero pra minha vida. Na mesma semana eu arrumei um violão emprestado e eu peguei as partituras, que é as pastas, comecei a aprendi sozinho até hoje, nunca fiz aula de violão. Até hoje, nunca fiz aula de violão. Meu professor foi as músicas de Deus, eu falo, né? E a gente começava a fazer vigília na casa das pessoas que estavam com depressão, e a gente pegava, juntava 15, 20 amigos, eu pegava o violão, ia lá na casa desses meus amigos, e a gente ficava a noite inteira cantando, louvando. E é o que eu falo, a aula, o meu começo com o violão foi a certeza de que eu queria, né, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, do que eu ia me tornar hoje. Porque a partir daí eu comecei a escutar muitas bandas gospel, né, bandas católicas, e eu falava, um dia eu vou ser igual a esses caras, né, um dia eu vou estar no palco cantando para 10 mil pessoas, né, a gente sempre sonha com isso, é o sonho de todos os músicos que tocam dentro da igreja, que tocam dentro do grupo de oração, grupo de jovens. Eu sempre tinha esse ideal para minha vida. Quem ia nesses eventos, dentro do Play Center, né? Tinha o Summer Beats, eu ia lá e eu via aquelas bandas, né, tocando, e aqueles jovens chorando, se abraçando. Eu falei, um dia eu vou ser igual a esses caras. Né? O Papai do Céu me abençoou, que hoje eu faço parte dessa turma aí. E os maiores festivais hoje assim que tem em São Paulo, nossa banda aí que saiu dentro desse encontro, tá lá levando o nosso testemunho cantado. E como é que ela foi se formando, a banda mesmo, assim, os integrantes, como é que vocês foram se encontrando? É, porque assim, a gente começou a tocar dentro do encontro, e aonde a gente ia dentro das igrejas, assim, a comunidade do Vila Galvão foi convidada para dar um testemunho na comunidade São Roque. Aí a gente pegava um amigo que tocava bateria, outro violão, outro baixo, vamos lá, vamos, e a gente ia lá, e, né, e começava. Aí um dia eu falei, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda e vamos começar a tocar. Aí a banda estava começando, né, e a gente ensaiando, e onde a gente ia, enchia de gente. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, né, meu? Aí um dia nós fomos no Summer Night, que é dentro do Play Center à noite. É um evento, é um dos maiores eventos de São Paulo, né? Aí tava Rosa de Saron, Oficina G3, Anjos de Resgate, todas essas bandas grandes assim. E um momento lá, o pessoal de uma banda falou, se você tem um sonho, põe no seu coração e pede pra Deus que Ele vai te escutar agora, Ele tá aí na sua frente, Ele vai falar com você. Então imagina você no meio de 10 mil pessoas,
Eu fechei os olhos, coloquei a mão no meu coração e comecei a rezar e falando, Papai do Céu, se for da sua vontade, eu quero um dia estar nesse palco, levando a sua palavra para esses jovens, assim como já fizeram comigo. E a banda começando, os amigos desse encontro mesmo, ninguém era profissional, nada. Bom, só sei que nesse momento assim, parecia que não tinha mais ninguém na minha frente, aquelas 10 mil pessoas sumiram e eu fiquei sozinho ali, de olhos fechados e rezando para Deus. E foi tipo assim, em novembro, era outubro ou novembro, né, que é esse evento, que é a noite inteira. Mas só que depois de 4 meses tinha o Summer Beats, que era de dia, o Summer Night era à noite, o Summer Beats era de dia, que era no mesmo Play Center, né? Eles fecham o Play Center e colocam 10, 15 bandas, as 10, 15 bandas mais top assim, do gênero e imagina, 10, 15 mil pessoas, né? E eu falei, nossa, um dia eu quero estar nesse palco aí. E a banda tava começando, a gente não, sabe, não tinha proporção do que ia acontecer. Só sei que depois que eu saí desse evento, passaram-se 2 meses, a gente recebeu um telefonema do organizador desse evento convidando a gente para estar no próximo Summer Beats, naquele palco. Olha que doideira, tocando, dividindo o palco com aquelas bandas que sempre foram referência pra gente. E eu lembro que quando esse convite veio, eu lembro que Deus falou aí, ó, tá vendo? Você pediu e eu vou te dar. Agora vai lá e faz sua parte. Já entrei naquele palco chorando, fiz todo mundo chorar e foi ali que aconteceu tudo. Foi ali o primeiro passo, assim, da gente se tornar conhecido, né? Aí, infelizmente, esses meus amigos que a gente começou, a banda teve que se profissionalizar e muitos trabalhavam, estudavam e não conseguiam largar o emprego para fazer isso e a gente teve que profissionalizar. Hoje, daquela época, praticamente eu que fui o fundador e hoje só eu daquela época que está na banda. Hoje a banda são de amigos assim já que estudaram, são profissionais e que acreditam no propósito. Então, foi onde começou, foi numa oração. Por isso que eu falo, se você tem um sonho, pede com verdade que Deus vai te escutar. E se prepara, porque é como eu falo, né? Como é para Deus, tem que ser sempre o melhor. Cada dia tem que ser o melhor. E é isso aí, tem que ser o melhor cada dia. Porque toda a honra e toda a glória é dele. 23, 24, quando eu casei, eu tomava conta de 30 empresas, assim. Eu era gerente, então tinha mais de 600 funcionários. E eu larguei tudo. Tinha empresa de logística, larguei tudo porque eu tinha certeza que era isso que eu queria. Eu acordava de manhã assim, nossa, vou ter que trabalhar, e sabe? E tava no auge assim da minha carreira, né, profissionalmente. Mas aí chegava final de semana, domingo, nossa, hoje tem pós-encontro na igreja. Aí eu pegava meu violão, já ensaiava, era aquilo que me fazia feliz, né? Então não tem por que se arrepender, por mais difícil que seja esse meio de julgamento, de competição, de muitas coisas, é muito prazeroso. Porque é o que eu falo, sabe, hoje quantas bandas hoje, sabe, músicos sonham em entrar numa gravadora, exemplo, a Sony Music. E bandas, pô, que nem a banda Malta, essas que fazem reality show, cara, banda top. E os caras querem participar de um programa, os caras a vida inteira tocando em barzinho pra entrar dentro de uma gravadora pra ser conhecido. E a gente, eu que nunca fiz aula de nada, nunca... Hoje a gente tá numa das maiores gravadoras do mundo, gravadora do Michael Jackson, gravadora né, desses caras top, assim. Então, não tem por que se arrepender. Pelo contrário, se parasse hoje, né, e nem desistir, se parasse hoje, nossa história já está contada. Já. História louca. Tem uma banda muito top na Argentina de rock, chamada Cabezones. É uma banda assim, tipo, por exemplo, um Capital Inicial, um Rapa aqui do Brasil. Lá eles fazem muito sucesso. E o vocalista de lá, ele sofreu um acidente e ele vai ter que amputar a perna, né? Mas só que aí uma fã nossa lá da Argentina mandou uma música nossa para essa banda. E o cara amou a banda e ele tava desanimado, tava meio assim, e o cara que fez através dessa música deu um novo ânimo. Ele quer gravar essa música em espanhol, ele quer que eu vou lá fazer uma turnê, me convidou para ir tocar em alguns shows deles. Quer que ele levar pra TV, pra rádio lá e a gente gravar um clipe com a música Recomeçar, que é a música nossa do trabalho passado, né? Então em junho agora a gente está indo pra Argentina fazer essa turnê e a gente já, em agosto agora eu vou pra Miami, que a gente também
no começo do ano que vem a gente vai fazer dar continuidade nesse DVD, que é um DVD acústico 2 lá em Miami Beach. Olha que chique. Lá em Miami Beach, então assim, e fora os eventos que tem aqui, né? Dia 19 agora a gente vai, 4 anos de banda só, a gente vai fazer uma festa linda no Carioca Clube, uma casa de show em São Paulo. E tem alguns eventos grandes que ainda tá para fechar, né? Eu não sei se até ela vai fechar para divulgar, mas que a gente também já está sendo convidado para tocar. Então assim, esse ano tem a ONG que a gente está montando, que é a Mais Atitude, que a gente vai, além de tocar, de cantar, a gente vai cuidar dessas crianças que estão no orfanato. A gente tem ideia de ir em asilo, a gente tem ideia de fazer arrecadação de alimento para levar para os moradores de rua, para as pessoas necessitadas. O inverno está entrando agora, a gente vai fazer um evento também, se Deus quiser, para arrecadar agasalho. Então assim, é uma coisa tão grande assim, que não é só show, não é só, nossa, vamos tocar, exemplo, no AMB, que a gente fez o último festival agora, tinha 10 mil pessoas e imagina, dentro do Sambódromo, é tão lindo quanto a gente arrecadar um 100 quilos de alimento e levar dentro de uma comunidade. Então tem um projeto muito lindo, mas o que eu estou emocionado assim, feliz, é esse convite da gente estar indo para a Argentina, para os Estados Unidos esse ano, né? Começo do ano que vem.